Já foi falado muita coisa, e assim como a Fabi falou, tiveram coisas que eu coloquei para falar, que a Cris falou, outras que a Fabi falou, e quando a Cris começou mais cedo, e ela falou coisas bem específicas que eu também tinha pensado, eu fiquei pensando, caraca, vai repetir a mesma coisa, só que eu penso que Deus é assim mesmo, né? Ele vai martelando na gente até que a gente assimile as coisas. Então, não acho que seja uma coincidência alguns pontos específicos. O meu tema, né, é uma pergunta. Mãe, os filhos são do Senhor? E aí, poderia só dizer que sim, acabou e tchau. Se você é cristão, é óbvio que você sabe que a resposta é sim, mas isso tem muitas implicações na nossa vida. Quando nós, sejamos mães ou pais, consideramos que, de fato, os filhos não são nossos, mas pertencem ao Senhor. Então, vocês podem abrir aí, a Cris já até falou sobre esse salmo, que é Salmos 127, 3 e 4. Salmos 127, 3 e 4. Salmo bem conhecido, né? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. A Cris comentou um pouco sobre essa palavra herança, e eu também fiquei pensando muito sobre ela, né? O que era a herança? Eu coloquei alguns pontos, né? É algo que nos foi dado, algo que em algum momento nos foi confiado, foi deixado para nós, e que originalmente não é nosso. Na origem, a herança não é sua. Alguém te dá, alguém te deixa isso. Na origem, não é seu. E muitas vezes nós perdemos isso de vista. E aí, conforme eu preparava essa palavra, eu fiquei pensando muito nas posturas do nosso coração em relação ao recebimento de uma herança, né? Como que o nosso coração, como que a gente pode acabar se portando diante da possibilidade de receber uma herança, não necessariamente aqui os filhos, pensem nos exemplos aí, né? Quem tem herança para receber, não sei se é o caso de vocês, eu não tenho, só dívida mesmo dos pais. Mas imagina que você tenha uma herança para receber, seja você aí mãe ou pai. Pode ser, imagina que seu pai tem uma empresa e ele dedicou a vida inteira para essa empresa e ele quer deixar para você ser o sucessor ou sucessora, mas não tem nada a ver com você. E aí você fica assim, nossa, mas não é isso que eu sonho para mim, não é isso que eu quero, não quero dar continuidade, não quero fazer isso. E aí no seu coração você rejeita essa herança. É possível, isso é possível. Ser deixado uma herança que você não quer. Administrar, cuidar da continuidade, é possível. Isso também é possível em relação aos filhos. Os filhos são uma herança que o Senhor deseja dar, e é possível que a gente rejeite, que a gente não queira receber essa herança. E aí, eu já estive nesse lugar, né? Eu já testemunhei disso aqui uma vez. Em 2019, eu me deparei com o meu pecado, que era não querer ter filhos. Meu marido queria muito, Magno, e ele sempre falava sobre isso, e todas as vezes que ele falava, eu falava, não, que isso? Você está viajando, a gente não tem dinheiro, como é que vai ser? Você sabe quanto é que custa uma escola? Aí eu já começava com os meus argumentos, com a minha planilha, já com o meu PowerPoint, já falava, não tem como, você está viajando, não dá. E eu ficava ali firme, dizendo que não dava. Em 2019, eu li um texto da Larissa, alguns irmãos conhecem ela. Na época, ela tinha uma outra realidade, a vida dela mudou muito. Mas ela escreveu um texto que falava que filhos são um compromisso com a próxima geração. E eu fui muito tocada por esse texto, eu fiquei refletindo muito. E nesse dia, eu lembro exatamente, nesse dia eu falei, eu estou ofendendo meu Deus. Eu estou dizendo para Deus que eu sou dona do meu corpo, de que eu não estou aberta para gerar uma vida, de que eu posso definir isso. Isso é um pecado que ofende a Deus. E aí, em 2019, eu descobri que eu tinha esse pecado muito grave e que isso precisava ser resolvido. Mas o meu coração não é possível ser mudado sozinho, né? A gente não consegue mudar o nosso coração. Não sei se você consegue, eu não consigo. E eu era muito convicta de que não dava, não tinha espaço para filhos na minha cabeça. E eu lembro que eu fiz uma oração muito específica, falando que eu queria ser transformada e que Deus tinha essa capacidade. E eu ainda um pouquinho abusada, falei, Deus, me dá só um aninho aí de respiro e me prepara nesse um ano para eu tocar aqui minha vida, me ajustar. Eita, glória a Deus.
Me dá só esse 1 ano. E aí, Deus, tão bom que é, me deu 1 ano certinho. 2019, final do ano, eu vi que eu era uma pecadora nessa área, né? Porque em outras tem que desenvolver também. Continuo pecando, tá, Daniel? Não pode dizer que não peca, né, Daniel? Que é o que a palavra diz, senão você é mentiroso. E diz que Deus é mentiroso. Então, eu pedi 1 ano para ele, para que o Espírito Santo, de fato, mudasse meu coração. 2020 foi esse ano inteiro. Quando chegou na virada de 2020, alguns... Jesus, que animação. O povo de Caxias, né? É animado. Em 2020, no final, na virada, alguns irmãos aqui passaram lá em casa, inclusive. E eu lembro que... Scarlett, né? Aí eu lembro que eu falei assim, nossa, bem acho que eu tô grávida. Aí a Scarlett, se for assim, eu também tô, né? Pelas nossas conversas. Aí eu falei assim, cara, mas algo me diz que eu tô grávida. Aí minha mãe me ligou para desejar feliz ano novo. E ela falou assim, Carol, eu tô achando que tu vai me dar um neto. Eu falei, não sei, vamos ver. Aí quando virou em janeiro de 2021, descobri que eu estava grávida. E eu posso dizer, gente, meu coração foi mudado. Muito mudado, aleluia, para a glória de Deus. Eu amo, né, ter uma filha e eu penso em ter muitos filhos e nada mais retém meu coração nesse sentido, né? Magno que se cuide, que agora ele que está meio assim, reticente. Magno está um pouco assustado com a mudança, mas mudou mesmo, porque eu de fato rejeitava isso, essa herança no meu coração. Eu estou dando esse testemunho porque foi falado sobre a mentalidade desse mundo em vários momentos, né? E a mentalidade desse século é justamente de que filhos são um peso, filhos eles atrapalham a nossa vida e eles vêm para te prejudicar ou para interromper coisas que você estava desenvolvendo. E para nós, enquanto cristãos, a gente precisa de fato assumir que filhos são uma herança e Deus pode nos dar e a gente não pode impedir. Nós não somos donas, né, e donos de nós mesmos. Também homens podem ter o coração endurecido nesse sentido. E se você é um homem nessa condição, precisa também confessar diante do Senhor e pedir que o Espírito Santo mude. Essa é uma primeira postura que eu pensei, né, diante de uma herança, rejeitar. A segunda que eu fiquei pensando é de você exigir. Fiquei lembrando muito da parábola do filho pródigo, dos 2 filhos ali, na verdade, né? O que pede para ir aproveitar a vida e exige aquilo antes. O pai nem tinha morrido e ele exige. E o outro que nutre no coração um sentimento de que merece algo. E quando aquele outro filho volta e o pai comemora, celebra aquilo, ele se ofende no coração. Ele não entende aquilo, porque, de fato, ele pensa que merece algo. Enquanto filhos de Deus, nós podemos nutrir também isso no nosso coração, né? Podem ter homens e mulheres aqui que não podem ter filhos e que nutrem no coração essa ofensa em relação a Deus, né? Esse sentimento de que Deus lhe devia filhos, de que Deus deveria ter te dado isso, ter permitido isso. E a gente precisa também cuidar do nosso coração nesse sentido, porque nós podemos pedir ao Senhor, isso nós podemos fazer. Exigir é algo diferente. Exigir envolve a sua consciência de merecimento, e nós não merecemos nada. Uma herança ela é dada a partir de quem tem domínio sobre aquilo. O pai pode dividir entre os filhos da forma que quiser, da maneira que lhe agradar. E, às vezes, a gente não se agrada da maneira como Deus faz as coisas. A gente se ofende com isso. Então, esse é um aspecto que eu fiquei pensando. Pode ser que, quando o assunto é filho, e essa herança, a gente pode, né, alguns por não poderem gerar filhos, nutram esse sentimento, né, de que tinham idealizado algo e exigem isso de Deus e se ofendem no coração por não ter recebido. É possível também eu receber uma herança e gastá-la de qualquer forma para o meu próprio prazer, né? Recebi uma casa, um carro, dinheiro, o pai deixou lá, e aí você gasta sem pensar em nada, é seu agora e você só considera isso, agora é meu, eu recebi, pronto, eu faço o que eu quiser. É possível também fazer isso com os nossos filhos, receber essa herança e a gente transformar eles em algo para o nosso próprio prazer, da nossa família, do nosso coração, e a gente se relacionar com essa herança dessa forma, pensando na nossa satisfação, na nossa realização pessoal, e, inclusive, isso é muitas vezes a realidade de muitas famílias, né? O filho chega para tentar ocupar um espaço
naquele lugar vazio, naquela família que já não tem mais sentido. Muitas vezes, existem pessoas, homens ou mulheres, que têm o filho como alguém que vai tentar mudar o casamento, salvar determinadas coisas, dar sentido para a sua vida, ou você coloca uma expectativa de que então você finalmente vai ser amado por alguém, e aí você coloca toda a sua expectativa naquela criança. Então, às vezes, a gente pega essa herança e transforma nisso, numa satisfação pessoal, numa questão para si. E isso também é um problema, isso é um pecado, e nós precisamos ter cuidado com isso e confessar. E a quarta forma, que eu fiquei pensando, é a gente receber uma herança e cuidar e desenvolver dela, sempre pensando qual é a origem dela, quem deixou aquilo. Fico pensando, se eu recebesse uma herança, não sei, não vou receber, gente. Não consigo, né? Uma pessoa que recebeu, gente? A pessoa recebeu e ela fica sempre pensando, poxa, se meu pai estivesse aqui, será que ele ia estar feliz com o que eu estou fazendo? Será que ele ia estar orgulhoso? Será que nessa situação minha mãe ia fazer desse jeito? Será que é isso que eles pensavam para isso daqui? Será que eu realmente estou desenvolvendo essa herança de uma maneira que daria orgulho, deixariam felizes, fariam com que eles realmente se agradassem do meu trabalho? Sempre tendo em mente essa perspectiva, de que originalmente aquilo não é seu. Alguém cuidava daquilo, te deu, e você agora continua, uma continuidade. E aí, pensando nisso, eu fiquei pensando como sondar nosso coração em relação a isso, que perguntas a gente se faz quando o tema é maternidade, filhos, a família em si. Quais são os pensamentos que passam e que ocupam a nossa mente? E eu sou mãe, então passam várias coisas na nossa cabeça. E antes mesmo de ser mãe, a gente começa a pensar, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Mas como é que vai ser a dinâmica familiar? Mas e se meu casamento esfriar? Mas se meu marido não for um bom pai? Meu Deus, mas e a escola? Quanto custa? Já falei, Nem sei quanto custa, não quero saber ainda. Deixa para lá. Como que eu vou vestir essa criança? E a fralda? Meu Deus, e a fralda? E você fica pensando nisso. Aí você pensa, meu Deus, aí nasceu. Aí você fala, e agora? Como é que cria nesse mundo? Como é que vão ser os amiguinhos da escola? E se for excluído? E se sofrer bullying? Meu Deus, meus filhos, será que vai ser generoso? Tem que emprestar para amiguinho. Aí começa um desespero na vida do pai e da mãe, que é essa preocupação contínua, de se você está fazendo um bom trabalho, se você está sendo bom, se seu filho vai ser uma boa pessoa, se ele vai ser um bom cidadão, quem ele vai ser. Fabi falou disso, qual é a carreira, o que vai ser quando crescer. Deixa eu ver as habilidades, meu filho dá para isso. Estela é comunicativa, será que vai ser o quê, Thaís? Aí a gente vai vendo, come muito, não sei onde vai dar. Mas, enfim, aí a gente começa, isso aqui vai dar no quê? Então, o nosso olhar é sempre muito voltado para quê? Para você mesmo, enquanto mãe ou enquanto pai, ou para o seu filho. Os nossos olhos, eles estão sempre em torno disso, assim. Meu filho está bem? Tudo está bem para ele? Não pode frustrar, como a Cris falou. Meu Deus, e se deixar chorar? Vai ficar traumatizado. Meu Deus, não posso errar com essa criança, mas eu já errei, hoje eu perdi a paciência, e agora? Como que vai ser? Dou tela ou não dou? E vai prejudicar o desenvolvimento, mas comer um açúcar hoje, misericórdia, Amanda? Dou o brócolis ou deixa comer esse bolo e finge que não estou vendo. E a gente fica só cultivando essas preocupações. E aí eu fiquei pensando se a gente tem aberto espaço para incluir Deus nas nossas ocupações mentais e no nosso esforço pessoal, na criação dos nossos filhos. Se nessas perguntas e questões Deus tem sido inserido, porque existe muita diferença. Quando, por exemplo, ao invés de eu perguntar, será que eu vou ser uma boa mãe, ou se eu estou sendo uma boa mãe, um bom pai, será que eu estou sendo uma boa mãe, um bom pai diante de Deus? A pergunta muda. Já não é mais a mesma coisa que eu estou perguntando. Será que eu estou fazendo a coisa certa para os meus filhos? Ou será que eu estou fazendo as coisas certas perante a Deus? Será que eu estou preparando os meus filhos para um bom futuro? Ou será que eu estou preparando os meus filhos para a eternidade? São coisas completamente diferentes. Será que eu estou criando uma boa pessoa? Ou será que eu estou criando uma pessoa que segue os princípios do meu Deus?
Será que eu estou educando bem? Ou será que eu estou educando bem de acordo com a palavra de Deus? São perguntas completamente diferentes. E as nossas questões não abrem espaço para isso, porque a gente está sempre preocupado com o nosso desempenho da maternidade, principalmente as mães são bem loucas, a gente fica querendo dar conta de tudo, né? Eu sou mãe, e a gente se cobra num nível assim, cruel. Pais também deveriam se cobrar, se não se cobra, deveria. Ou então, em relação ao filho, é sempre uma lupa assim, meu Deus, será que essa criança é normal? Será que isso está certo? Será que está tudo bem com ele? Será que está tudo bem com ela? Sempre o olhar é nisso, nunca há espaço no nosso coração para perguntar, tá, mas e Deus? E Deus, o que ele tem pensado sobre isso? E o que Deus diz sobre isso? O que a palavra dele diz sobre isso? Como o coração de Deus está em relação a essas coisas que eu faço? Porque Deus nos vê desempenhando esse papel o tempo inteiro. Não só quando você performa para as pessoas verem. Porque nós fazemos isso enquanto pais, né? Nós tentamos performar, conter as crianças para parecer que está tudo bem. Mas Deus nos vê executando esse papel enquanto pais o tempo inteiro. E nós falhamos na nossa casa, com a nossa impaciência, com o nosso mau humor, com a nossa limitação, com a nossa fraqueza. E Deus tem resposta para essas coisas, mas nós não abrimos espaço. Como a Fabi falou, muitas vezes a gente começa a correr para a influenciadora, para a internet, o que diz o especialista, o que diz minha amiga, o que diz fulano, o que diz sei lá quem. E poucas vezes existe esse espaço para perguntar para Deus o que Ele tem pensado da nossa maternidade ou da nosso papel enquanto pais, né? Então, um aspecto também que revela muito o nosso coração, além dessas questões não abrirem espaço para Deus, é a nossa frustração quando os filhos não são quem a gente imaginou que eles seriam. Quem é pai, quem é mãe, em algum momento você já se frustrou. Você já terminou o dia pensando assim, cara, não é possível que essa criança não vai me obedecer. O que eu faço agora? Que dá vontade de, Senhor, não é comigo. Deixa. Só tem uma, está indo para 2, mas já antecipou o Terrible 2, que não existe para a Bíblia, mas está tudo bem. É pecado no caso mesmo. Desde os primeiros meses já tinha pecado lá. Então, a gente não pensa nessas coisas, a gente não coloca Deus nas nossas questões e a gente se frustra diante da nossa incapacidade, porque os filhos são pecadores e eles precisam do Senhor, assim como nós precisamos. Então, nós precisamos levar eles a quem é devido, né? E nós não fazemos isso. Nós nos frustramos quando os filhos não se comportam, quando não obedecem, quando não correspondem às expectativas, quando existe um diagnóstico, porque nós idealizamos um tipo de família, e aí se tem um diagnóstico, você não sabe como vai lidar com aquilo, então aquilo já é uma frustração. O tempo inteiro, quando faz uma escolha, já é maior, adolescente, tem pais aqui de adolescente, escolhe coisas que você fala, caramba, vai sofrer muito, não era isso que eu queria, e você se frustra. Então, a gente é tomado por esses sentimentos ao longo da nossa maternidade, também da paternidade, que é se frustrar, se desanimar, se ofender. Aí o filho tenta te bater. 1 ano, gente. 1 ano quer te bater. 1 ano. E aí você se ofende, você fala, não é possível que não me obedece. Vou bater, vou fazer isso, vou gritar. Vamos ser... Aí você tenta de tudo, não funciona, e você fica desesperado e você pensa, o problema é meu filho ou o problema sou eu? Você nunca considera que você precisa recorrer ao Senhor. Não há espaço no nosso coração, dessa geração, assim, para isso, né? Vou ouvir a voz do meu Deus, eu vou buscar o Espírito Santo, vou orar aqui agora para que haja shalom nessa casa, para que o Senhor cuide do meu filho nesse aspecto, vai entrar na escolinha para que proteja. A gente, às vezes, fica ocupando a nossa mente com coisas que não tem o Senhor e que Ele não faz parte. Então, quando a gente considera que os filhos são uma herança e que os filhos são do Senhor, o Senhor precisa ser o centro, então, da nossa maternidade, do nosso cuidado com os filhos, da criação com os filhos, da gestação, da decisão de adotar filhos, porque muitos não vão ter gerando, mas vão adotar e vão ser pais, na criação, na formação da família, na construção desde lá do seu noivado, da escolha da pessoa que você vai formar essa família. Então, essas coisas precisam ter a participação de Deus. E, muitas vezes, nós ficamos sempre ocupados com as nossas questões,
né? E uma vez que a vida, a gente está falando de filhos, né? A vida pertence ao Senhor, Ele é quem dá, e que a vida se trata de Deus e não de nós, então a gente precisa considerar que Deus é a coisa mais importante a fazer parte de tudo que a gente tem feito. E ao longo da maternidade, assim, eu tenho me deparado com dois sentimentos muito fortes, né? Que é temor e alívio. Parecem antagônicos, mas são coisas que, graças a Deus, tenho podido experimentar, né? E eu coloquei aqui, o primeiro é o temor. A Cris até citou isso, eu coloquei exatamente isso, né? Que diferente da herança dos mortos, nós temos um doador, alguém que deixou a herança que é vivo. Então, diferente do pai, da mãe, de alguém que deixa a herança e morreu, e você não dá mais conta disso para essa pessoa, não se encontra com ela para prestar contas, nós vamos prestar contas ao Senhor daquilo que nós fizemos com os nossos filhos. Então, é muito mais, nos exige muito mais responsabilidade. Você um dia vai encontrar com o Senhor. E você vai ter que dar conta dessa herança. Você vai ter que dar conta e satisfação do que você fez enquanto pai, enquanto mãe, dos seus filhos, porque são uma herança valiosa para Deus. E não te pertenciam. Você é alguém que cuidou, que deveria cuidar e vai dar conta disso. Então, essa prestação de contas, ela precisa gerar no nosso coração um temor ao Senhor. Então, eu coloquei aqui alguns textos, né, que falam sobre o nosso papel e a nossa responsabilidade. Alguns até foram citados. Deuteronômio 6, do 5 ao 7, diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. De todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 11, 18, 21 fala parecido, fala: Ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos seus filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhes como os dias dos céus sobre a terra. Salmos 78, 4 diz: Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. E Êxodo 13, 14 diz: E quando teu filho te perguntar no futuro dizendo: O que é isto? Dizer-lhe-á: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Êxodo 12, 26 ao 27 diz: Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Todos esses textos vão falar sobre a responsabilidade de contar a uma próxima geração quem o Senhor é e aquilo que Ele fez. Essa é a nossa maior prioridade e responsabilidade enquanto pais e mães. Essa é a número 1. De tudo que você precisa se preocupar é ensinar o seu filho a amar a Deus, conhecer os feitos dele, para que essas coisas não se percam no caminho. Israel é um povo que a gente consegue ver nas Escrituras que não guardou essa aliança em vários momentos. As festas foram perdidas, várias coisas foram sendo perdidas porque eles não cultivaram esse coração de guardar esses mandamentos, de ensinar e contar para a próxima geração quem o Senhor é. Então, existe um papel que nos foi confiado, que é a responsabilidade nossa, não só da mãe, né, mas do pai também, de ensinar os nossos filhos que eles pertencem a Deus. Quando a gente diz que a herança é do Senhor, nós estamos dizendo que nós precisamos ensinar aos nossos filhos qual é a origem deles. Os nossos filhos nascem ou são adotados a partir de nós. E eles precisam aprender, através de nós, que essa não é a origem deles. A origem não é o ventre, não é o abrigo do qual você foi lá, entrou na fila, passou por um processo e tirou essa criança. Não é essa a origem dos nossos filhos. A origem dos nossos filhos é o Senhor. E o fim dos nossos filhos também precisa ser o Senhor.
Então, nós precisamos nos ocupar disso como uma prioridade máxima. E ele fala que essas coisas são feitas aonde? Quando você deita, quando você levanta, quando você anda no caminho, quando você senta na mesa. Como a Fabi foi dando exemplos, né? A Cris também. É o tempo inteiro. Você vai aproveitando as situações, as circunstâncias para dizer: isso aqui, meu filho, é o Senhor quem fez. Isso aqui, meu filho, foi o Senhor quem nos livrou. Isso aqui, meu filho, o Senhor está com a gente. Isso aqui, minha filha, você pode contar com o Senhor porque Ele ouve. Você pode ensinar essas coisas continuamente. Não precisa ser pedagogo, não precisa ter as melhores atividades. Se tiver, ótimo, que bom. Mas eu não sou essa pessoa. Mas a gente tem o Senhor, que é o maior recurso. O Espírito Santo pode nos guiar nesse processo. Se quiser, conta com a Júlia, com os pedagogos da igreja, eles são bons nisso. E tem muita coisa na internet, pode usar para a glória de Deus. Mas a sua preocupação deve ser essa, ensinar os seus filhos a amarem a Deus. Então, se eles veem você como uma autoridade, precisam te respeitar, precisam se submeter, para que não tenham dificuldade ao crescer de sujeitar e submeter a Deus, ter problema com a autoridade. O seu filho mente, tem que ser corrigido, tem que ser ensinado, que mentira ofende a Deus, que mentira não vem de Deus. Ele tem que ser ensinado sobre essas coisas. E isso é no caminho, o tempo inteiro. Sempre vai haver oportunidade de nós falarmos para os nossos filhos sobre o Senhor. Eu vejo que, às vezes, o desespero, né, do temor, às vezes, é isso. Assim, você teme, porque essa é a tua responsabilidade. Com certeza você já fracassou e eu também. E aí você fala: meu Deus, e agora? E aí entra o segundo aspecto que eu venho experimentando, né, no Senhor, na maternidade, que é o alívio. Deus nunca chama o homem para andar sozinho. Nós é quem gostamos de andar sozinhos. Deus não nos deixa à sorte, à margem de sermos pais ou mães independentes, que tem que se virar e ter resposta para tudo e saber fazer tudo. É uma missão conjunta, em parceria com Deus. Deus criou e Ele confiou a algumas pessoas para que gerassem. Vai confiar outras crianças, aqueles que vão adotar. Na nossa igreja nós temos muitos casais nesse processo da adoção. Então, a gente precisa entender que essa é uma missão conjunta, em parceria, não é solitária, não é sozinha, não precisa ser pesado. Por que é pesado? Por que é pesado? Porque nós não temos o fardo leve do Senhor e o jugo suave dele. Nós carregamos a nossa própria capinha de herói e de heroína que a sociedade diz que nós devemos ser, que todo pai é um herói. Você é o herói dos seus filhos e você ficou muito contente e orgulhoso disso. Quando ele, no primeiro trabalhinho da escola, pintou com certeza uma camisa com o herói no Dia dos Pais e te deu, e você ficou assim: caramba, eu sou o herói do meu filho, né, Luiz? Sou o herói da Helena, caramba, que responsabilidade, né? Ou então você tem que ser uma super heroína para dar conta do casamento, dos filhos, de tudo. Por isso que é pesado, porque é sempre à margem de Deus, nunca na companhia de Deus. Quando é na companhia do Senhor, nós sentimos alívio, porque Ele diz que os cansados podem se chegar a Ele. Deus não exclui ninguém, Deus não nos deixa fazer esse trabalho sozinhos. Então, na maternidade, na paternidade, nós somos convidados a exercer isso em conjunto com o Senhor. E aí, lá no Salmo 127, que a gente leu, né? Filhos são uma herança do Senhor. A Cris até leu antes, desde o 1. E quando a Estelinha estava internada, né? Esse foi um salmo que eu lia bastante. E ele fala no começo, antes de falar que os filhos são uma herança do Senhor, lá em Salmo 127, 1 e 2, ele fala o que a Cris leu: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite. E se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. E isso vem exatamente antes de dizer que os filhos são uma herança, que isso é muito bom, ter uma aljava cheia deles e que eles são flechas. E eu não acho que isso seja ao acaso. Existe um lembrete para todo pai e para toda mãe que precisa ser vivo no nosso coração para que se experimente alívio, que é lembrar que o nosso trabalho é vão se não for na presença e na companhia do Senhor. O nosso esforço é fracassado se não for com o Senhor.
se não for pelo Senhor e para o Senhor. Não há em nós a capacidade de fazer todo o trabalho. E essa é uma mentira que nós absorvemos e nós retemos e tentamos fazer com muito zelo, com uma cara de que isso é bom, mas isso é ruim, porque não abrimos espaço para que Deus faça o que é a parte dele. Existe uma parte que só cabe ao Senhor, e nós, pais e mães, precisamos descansar nisso. Nós não vamos salvar os nossos filhos, nós não vamos ser os heróis deles, só quem salva é o Senhor. Então, nós não conseguimos ocupar esse lugar, por mais que você tente. E por isso nós vivemos muitas vezes cansados e cansadas, frustrados, frustradas, e achando que filhos são um peso, um problema, que a gente está indo no caminho errado, né? E quando a gente se depara, né, que Deus cuida dos seus amados enquanto dormem, né? O cuidado de Deus é nesse nível, enquanto você não faz nada. Enquanto você está dormindo, não está produzindo nada, não está pedindo nada, não está procurando nada. Seus filhos estão dormindo finalmente, graças a Deus dormiu. Aí dormiu, Deus está lá cuidando. Deus não dorme, Deus não falha, Deus continua o trabalho. Então, nós precisamos descansar. Recentemente eu escrevi um texto, né, e uma das frases falava que mães não são heroínas ou deusas, são simplesmente servas do Senhor. E eu tenho pensado muito sobre isso, como nós, enquanto pais, pai e mãe, precisam lembrar que nós estamos a serviço de Deus. Os filhos não são um fim. Não faz do seu filho o fim da sua família, pelo amor de Deus. Não faz do seu filho, né, o centro da sua família, o seu bezerro de ouro, a sua adoração, aquela coisa que, nossa, finalmente eu consegui o que eu tanto queria. Porque nós somos servos, nós somos mordomos também quando somos pais e quando somos mães. Nós precisamos nos colocar no nosso devido lugar, né? Foi uma das coisas que eu coloquei aqui, coloque-se no seu devido lugar. Altamente controladora, altamente perfeccionista, altamente dedicada para várias coisas, e o tempo inteiro eu escuto o Senhor me chamando, se coloca no seu lugar. Aqui não é você que vai fazer, isso aqui não é você que tem que dar conta, isso aqui não é você que vai cuidar da Estela, isso aqui você não tem que saber, isso aqui não é você, isso aqui não é o Magno também. Ai, se eu falhar, Deus dá conta. E os traumas, gente, Deus dá conta. Deus dá conta. Quem não era aqui traumatizado? E tem um monte aqui, né? A gente se conhece aqui. Então, assim, tem um monte, e Deus deu conta de você, vai dar conta dos filhos. Óbvio que você faz a sua parte, você não pode ser negligente. Você se dedica ao seu papel, mas existe uma parte que você não garante, só o Senhor garante. E você precisa confiar. Por isso que as meninas falaram tanto, se você não conhece esse Deus, como você ensina para os seus filhos? Se você não confia nele, como você vai ensinar seus filhos a confiar? Se você nunca descansa, você só trabalha, você está sempre preocupado, agitado, agitada, desesperado, desesperado. Como você ensina para os seus filhos que Deus cuida de nós enquanto nós dormimos? Nossos filhos aprendem muito pela observação, minhas amigas psicólogas sempre falam isso, e todo pai, toda mãe depois chega a essa conclusão, né? Aprendem muito mais pelo que nós fazemos, eles veem. Você pode falar, seu filho está vendo, se é verdade ou se não é. Ele valida o seu discurso com a sua prática. Então, a gente precisa saber que toda mãe, todo pai vai falhar com os seus filhos, que não é possível fazer um papel perfeito, que nós vamos magoar os nossos filhos, nós vamos errar, nós vamos fazer escolhas equivocadas, nós vamos nos chatear, nós vamos gritar, nós vamos perder a paciência um dia, vai ter um dia que não vai cuidar da alimentação como deveria, que vai encher de tela porque não deu e pronto, e acabou. E aí você vai pensar que está tudo perdido, aí você tem que lembrar, o Senhor dá conta. O Senhor que é Senhor sobre mim, pode ser Senhor sobre o meu filho, e nós vamos morrer com essa esperança, essa expectativa do nosso Deus salvar os nossos filhos, assim como um dia nos salvou. E aí, caminhando, né, aqui mais para o finzinho, uma outra parte que fala é que filhos são como flechas, né? Eles, além de serem uma herança do Senhor, ou seja,
algo que originalmente não é nosso, que nós, primeiro, não podemos rejeitar, nós não podemos também exigir, nós não podemos receber para nosso bel prazer, a gente precisa receber, quando recebe essa herança, com alegria no nosso coração, fazendo o nosso papel, temendo o Senhor, ensinando o princípio maior, que é amar o nosso Deus acima de todas as coisas, descansando no Senhor, e aí diz que os filhos são como flechas, né? Então, eles não foram feitos para ficar retidos em nós. Uma família que gira em torno dos filhos vai se frustrar. Uma família que vive em função dos filhos vai se frustrar, porque os filhos crescem e, naturalmente, eles não ficam retidos e parados em nós. Os nossos filhos também não podem ser criados numa bolha. Os superprotetores e superprotetoras ficam um pouco desesperados. Não dá para colocar os nossos filhos numa bolha. Eles vão, em algum momento, partir. Eles vão começar a conviver com outras pessoas, ter acesso a outras coisas. E se nós não confiarmos no Senhor e não ensinarmos, não fizermos o nosso papel, de fato, a gente não vai ter descanso. E a Cris falou sobre Maria, né, que foi uma das mulheres que eu fiquei pensando. Falei, cara, imagina você gestar 9 meses, sabendo com muita consciência de que essa criança, de fato, não é sua. Que tem um propósito exato para ser cumprido por um tempo. Você vê o seu filho sendo pregado na cruz. Porque, com toda certeza, ela tinha um amor e um sentimento como mãe. Ela gerou aquela criança. E ver que ele era o Filho de Deus e que ele veio para o mundo com uma missão, isso não é diferente para nós. Só que nós cultivamos a nossa família feliz, os nossos filhos felizes, achando que eles não foram feitos para um fim, e eles foram. Os nossos filhos precisam ser enviados para a escola, para os amigos, para a festinha da criança para pregar, para viver a vida, para serem bons profissionais, para serem excelentes no que fazem, para fazer como quem faz para o Senhor, para obedecer o chefe chato, porque a gente faz como quem faz para o Senhor. Os nossos filhos precisam ser ensinados a viver no mundo com uma perspectiva de que eles têm uma origem e de que eles têm um fim. E nós precisamos ter tranquilidade para enviar os nossos filhos, mesmo que ainda muito pequenos, né? Nós precisamos nos lembrar que eles não são nossos, né? Então, lembra aí de Maria, que o seu papel nesse aspecto não é diferente. Talvez a gente não tenha essa consciência, né, anunciada do que os nossos filhos vão ser, mas é a mesma coisa que nós precisamos nutrir. E o aspecto que eu fiquei pensando nesse sentido é que nem sempre o Senhor vai fazer, em relação a esse tema, né, de maternidade, ou, enfim, filhos, aquilo que nós queremos, né, ou aquilo que nos agrada. E foi um ponto que eu fiquei pensando muito conforme eu escrevia, né? Fiquei pensando quando Deus nos dá filhos em tempos diferentes do que nós idealizamos ou planejamos. E aí a gente fica com o coração temeroso. Quando os filhos nascem com características diferentes da que nós idealizamos, foi falado dos filhos atípicos, e a gente não consegue lidar com isso. Existe o fato do Senhor poder tirar os nossos filhos, tentar não chorar, tirar os nossos filhos. O Vitor já está rindo, né? A galera faz um bolão de quando eu vou chorar. Deus pode nos tirar os nossos filhos num aborto espontâneo, quando ainda estava gerando e você não conheceu. Pode tirar quando já estão vivos e nós vivemos uma vida juntos e eles morrem. Ele pode não nos dar essa herança, no sentido de você gerar, seja porque seu esposo ou a mulher não pode. E eu sei que isso, para muita gente, não é fácil, né? Muita gente não consegue lidar com essa consciência de que Deus usa as coisas como um meio e as coisas não são um fim. O problema do homem é que ele faz das coisas um fim em si mesmo. Nós, muitas vezes, fazemos das coisas, dos filhos, da família, dos nossos sonhos, dos nossos ideais, um fim em si mesmo. Só que as coisas, elas são um meio para um fim. Cristo vai voltar, essa é a nossa esperança. Então, nós vivemos com esse anseio. E aí, no processo da Estelinha, né, internada, passando quase 2 meses aí, internada, entubada, era uma das coisas que eu mais era confrontada, né? A gente passou por 2 situações bem específicas que, de fato, ele poderia ter nos tirado a Estela, que foi quando ela teve uma diminuição tão grande dos batimentos que ela precisou ser reanimada, e nós não estávamos lá, nem eu nem Magno, era meu pai. E aí a gente foi no caminho,
pensando, talvez a gente chegue e ela não esteja lá. E Deus poderia fazer isso. E isso não é contra a natureza de Deus. Isso não iria fazer com que Deus não fosse Deus. Deus pode fazer essas coisas, mas nós nunca queremos considerá-las para a nossa vida. Porque nós temos e nós nutrimos. Quando esse assunto começou, falou da mobilização, eu fiquei pensando, cada um aqui que tivesse, nutre no seu coração uma ideia de família, um ideal de qual vai ser a sua família, de qual vai ser o seu futuro. Essa é a maneira que nós vivemos aqui na Terra, infelizmente. Nós nutrimos no nosso coração, e aí Deus faz coisas das quais nós, muitas vezes, não entendemos e não gostamos. Mas isso não faz com que Ele não seja Deus. E eu lembro que meu pai me ligou, avisando, não conseguimos explicar o que tinha acontecido, a irmã da Thaís estava lá em casa, e eu só falei assim, amiga, pode ser que a Estela não esteja lá, mas a gente vai. E a gente foi o caminho inteiro, eu chorava e falava, Deus, se ela não tiver, que você me ajude só a passar por isso, e que eu não me ofenda com o fato de que você é Senhor sobre todas as coisas. Então, quando eu preparava essa palavra, eu fiquei pensando que ela não pode ser excludente, é por isso que eu estou falando sobre isso. Porque, às vezes, a pessoa vem aqui e ela pensa, essa palavra não foi para mim porque eu não consigo gerar. Essa palavra não é para mim porque eu sou pai. Essa palavra não é para mim porque eu ainda sou solteira, não tenho perspectiva de casar. Essa palavra é para cada um de nós, porque existe no nosso coração um lugar que a família, os filhos ocupam. E nós precisamos entregar essas coisas diante de Deus. Nós precisamos abrir mão das nossas idolatrias. E família, a maternidade, os filhos, o ideal de uma vida, Obrigada, amiga. Eu ia trazer, mas eu falei, caramba, será que eu não vou chorar? E aí, o chamado, final do que eu estou falando, é que o Evangelho sempre é uma oposição ao estilo de vida desse mundo. Que nós precisamos entregar diante de Deus o lugar que filhos ocupam no nosso coração. Sejam dessa idolatria que nós nutrimos, seja da rejeição dos nossos filhos, ou dos filhos que nós não queremos ter. E isso é possível para você que teve, agora você fala assim, já tive um, já fiz minha contribuição, Deus. E aí você fala, agora não vou ter mais nenhum. E aí você diz, eu continuo sendo dono do meu corpo, da minha vida, do meu futuro. E se você acha que está tudo certo, aí Deus manda um filho, como lida? E se você tiver um diagnóstico, seu esposo, e não puder ter, o quanto isso te ofende, o quanto isso diz para você que Deus está errado, ou que você merecia algo diferente. Então, o meu convite em relação a essa palavra, é que ela não fosse excludente. Se você é solteiro, não tem perspectiva ainda de formar família, o quanto isso te perturba. O quanto isso te perturba não formar a sua família. E você ter que viver uma vida celibata até o fim. Eu não sei o que te ofende em relação a Deus, mas eu sei que nós nutrimos ideais, concepções, coisas na nossa mente de qual era a família perfeita. E se for uma mãe solo, e se for uma mãe divorciada, e se sua esposa morrer, e se seus filhos ficarem, a sorte, se você e seu esposo morrem, os filhos ficam, isso te ofenderia? Então, essas coisas, elas precisam fazer mais parte dos nossos pensamentos. A gente se ocupa do nós, do que eu posso fazer, do que eu posso garantir para eles ou para mim mesmo. Mas eu queria te convidar a começar a pensar em quem é Deus para você, qual é o lugar que Deus ocupa quando você pensa em família, quando você pensa no seu histórico familiar, porque também pode ser que essa palavra para alguns seja para isso. Como eram os seus pais que falharam com você e você não teve tudo isso que agora você é duro para você tentar construir, porque você não tem essa referência. Mas você tem a referência do Senhor e Deus pode nos curar nisso, porque nós não precisamos só da referência dos nossos pais. Se tiver, é ótimo, é uma bênção, mas nem sempre vai ter. E a palavra diz que se a mãe ou o pai deixar e abandonar, Deus não deixará. Então, o futuro dos nossos filhos, o nosso futuro é garantido pelo Senhor. Então, eu queria
que a gente começasse a orar sobre isso, que você curvasse a sua cabeça e que você colocasse seu coração diante de Deus em relação a isso, né? A qual lugar a família, os filhos, essa vida que a gente idealiza, né? Ela tem tomado conta do seu coração. Espírito Santo, sonda o nosso coração e vê se há em nós algo que não te agrada. Espírito Santo, nós estamos aqui colocando tudo que nós ouvimos, tudo que nós recebemos diante do Senhor e pedindo que você ajuste as coisas em nós, que você ordene as coisas como elas devem ser, que o primeiro lugar permaneça sendo seu, para que então nós possamos ensinar aos nossos filhos que de fato nós podemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Nós não podemos fazer esse trabalho sozinho. Então, Espírito Santo, sonda o nosso coração nessa tarde. O que nos ofende em relação ao seu trabalho, Senhor? O que nos ofende em relação à sua soberania, à sua vontade, quando o assunto é a nossa família, seja que nós nascemos ou seja aquela que nós estamos construindo ou ainda vamos construir. Que lugar isso ocupa no nosso coração, Senhor? Nós te pedimos que nós não façamos disso uma idolatria, que nada possa roubar o nosso coração de ti, Senhor. Que os nossos filhos possam ser ensinados no caminho e que o nosso coração deseje ardentemente pela intervenção do Teu Espírito. No dia e no momento em que você já definiu que eles serão salvos, nós queremos ter essa esperança e expectativa. Que o nosso trabalho enquanto pais e mães cristãos seja de fato priorizar, Senhor, a Sua palavra e a Sua verdade. Que nós, Senhor, não nos ocupemos como o mundo se ocupa, de pensar se os nossos filhos serão bilíngues, se eles farão homeschooling, se eles farão, Senhor, a escola pública ou particular, se nós teremos dinheiro para arcar com os sonhos deles, Senhor, que essas coisas não sejam a maior ocupação da nossa mente, do nosso coração. Não deixa, Senhor, a maior ocupação da mente de mães atípicas ser sobre a saúde e o desenvolvimento dos seus filhos, porque o Senhor garante que você irá cuidar dessas crianças. O Senhor é o Criador de todas as pessoas que existem na terra, elas reconhecendo ou não, elas tendo consciência ou não, o Senhor é aquele que criou todas as pessoas. Então os nossos filhos foram criados pessoalmente por Ti. Você conhece as necessidades, o Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece cada questão dos nossos filhos e o Senhor pode intervir a qualquer momento. Então descansa o nosso coração enquanto pais, enquanto mães, para que confiem também no Seu trabalho, para que confiem nas coisas que você é perfeito para fazer. Senhor, que aqueles que não podem gerar filhos não se ocupem de amargura, de frustração ou de tristeza, mas se ocupem, Senhor, da vocação de cuidar, Senhor, de irmãos, de outras pessoas que você nos confia no corpo de Cristo, porque nós somos uma família. Que os nossos pensamentos não sejam ocupados, Senhor, com coisas que não Te agradam. Livra-nos das preocupações e das ansiedades que esse assunto pode ter provocado no nosso coração. Se a nossa questão é o que fazer amanhã, nós confiamos o amanhã em Ti, Senhor. Nós confiamos o amanhã em Ti. Nós dedicamos, Senhor, a nossa vida a fazer o nosso papel, descansando que você certamente fará o seu. E que quando nós falharmos no nosso, a Sua misericórdia nos cobrirá e ela nos perseguirá até o fim. Nós podemos contar com essa verdade. Senhor, ajusta os papéis nas nossas famílias. Eu oro, Senhor, coloca-nos no nosso devido lugar.
Eu oro, Senhor, por homens que precisam assumir o seu papel enquanto pais nas suas casas, enquanto autoridade, enquanto responsabilidade, enquanto uma referência, Senhor, uma referência que guia os seus filhos pelo caminho. Eu oro, Senhor, para que os pais assumam esse lugar, que os homens, Senhor, os homens sejam da nossa comunidade, da sua igreja, possam exercer o seu papel, sem negligenciá-lo, sem terceirizá-lo. Eu peço, Senhor, para que cada pai possa, Senhor, abraçar a sua missão e olhar para Deus que é Pai e fazer o seu papel, se espelhando em Deus. Eu oro, Senhor, para que você reposicione o nosso coração enquanto mães, que nós não sejamos, Senhor, centralizadoras, que nós, Senhor, não tenhamos no nosso coração um desejo de ocupar lugares que não são nossos. Descansa o nosso coração, descansa o nosso coração. Nos ajuda a sermos mães que estão ocupadas, Senhor, com a sua santidade, com a sua glória, com o retorno de Cristo, e fazer dos nossos lares um lugar que tem memória de quem o Senhor é. Não nos deixa, Senhor, nos perder como nós lemos em Israel, que não guardaram os teus mandamentos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós somos como eles se o Senhor não intervir. E, Senhor, que você abençoe os nossos filhos. Eu te peço, Senhor, para que você abençoe os nossos filhos, para que você faça uma obra de salvação na vida deles, para que o Senhor os resgate, Senhor, da morte, para que o seu Espírito os convença ainda na infância, que nós possamos testemunhar no nosso meio crianças com convicção e experiência de que viram a Deus, que ouviram a voz do Senhor, porque as tuas escrituras dizem de muitos que ouviram a sua voz ainda pequenos. Então nós pedimos isso pelos nossos filhos. Deixa com que eles te vejam, deixa, Senhor, que no meio de uma reunião eles sejam tomados, Senhor, tomados no seu interior de amor por ti, de convicção de pecado. Que você faça essa obra em nós, Deus, e que nós, enquanto pais, não nos orgulhemos ou não tenhamos mérito nisso, mas nós possamos juntos, como uma só igreja, dizer: esse é o nosso Deus, que salva e continuará salvando até que Cristo venha. Que você restaure, Senhor, casamentos nesses dias também, para que crianças nasçam, Senhor, e se desenvolvam em uma casa saudável. Que você possa restaurar, Senhor, relacionamentos, casamento. Que você possa, Senhor, purificar o nosso coração. Que você nos enche, enquanto famílias de Deus, de domínio próprio. Eu oro por isso especificamente. Nos encha nesses dias de domínio próprio, Senhor, de sabedoria em nossas casas. Seja para conduzir os nossos casamentos, para cuidar dos nossos filhos e cuidar das nossas casas. Nos encha com essas coisas que o Senhor tem para nos dar e que sobra em Ti, mas que nos falta. Nós te pedimos, nos encha com aquilo que tem de sobra em Ti, mas que nos falta. Dá-nos a Tua sabedoria, dá-nos, Senhor, a Tua prudência, o Teu domínio próprio, dá-nos a Tua paciência, dá-nos, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão pelos órfãos também. Senhor, acelera os processos de adoção na nossa igreja, Deus. Nós te pedimos, acelera o processo de adoção nessa igreja. Nós te pedimos, Senhor, para que os nossos irmãos que já entraram com esse processo, eles possam tão breve conhecer os seus filhos, que eles possam revelar o seu amor de Pai que nos adotou a essas crianças, e que nós, enquanto comunidade, possamos experimentar dessa alegria juntamente com eles. Senhor, eu oro por essa igreja, para que nós juntos possamos ter um coração unânime e unidos em cooperação na criação dos nossos filhos. Que nós de fato possamos falar uns na vida dos outros, naquilo que nós estamos falhando, e nós possamos servir e cobrir os nossos amores com misericórdia e compaixão.
que o serviço nesse lugar aumente. Senhor, eu oro para que os jovens dessa comunidade possam encontrar no nosso meio famílias saudáveis e possam desejar um casamento também. Que as jovens, principalmente mulheres dessa comunidade, elas possam, Senhor, ser afastadas de toda a tentação do feminismo, de toda a tentação, Senhor, que existe no coração e na mente delas, de não formar uma família e pensar que isso é antiquado, de que isso é um projeto fracassado. Eu oro, Senhor, para que irmãs, Senhor, jovens solteiras dessa igreja possam amar a família assim como você ama. E nós, Senhor, te pedimos também por cura nesse lugar. Nós te pedimos, Senhor, cura aqueles que não podem gerar filhos. Nós podemos te pedir isso, não como alguém que exige, mas como alguém que conhece o teu coração. O Senhor curou mulheres durante toda a história, dando elas a filhos. Aquelas que não podiam gerar, geraram. Nós te pedimos, Senhor, como quem conhece o teu coração e a tua ação na história, como alguém que pode fazer agora também, que pode abrir o ventre de mulheres, que pode fazer elas gerarem filhos, que pode fazer homens inférteis, Senhor, passar a gerar vida também por causa de ti. Então que você faça isso no nosso meio e nós possamos testemunhar, Senhor, dos teus grandes feitos e anunciar as tuas obras nesse lugar. Que esse dia, Senhor, fique para nós como um reajuste do nosso coração a respeito dos teus planos, Senhor, e do teu conceito sobre família. Que o nosso coração seja ordenado para a glória do seu nome. Para a glória do seu nome. Amém. Amém.